para um aumento na taxa de juros da política monetária nos Estados Unidos. Vale lembrar, né, olhando aí principalmente para estes dados, o núcleo principalmente avançou 0,4% na base ali mensal e 4,7% no anual. E isso foi o que trouxe ali, né? Na verdade, superou um pouquinho as projeções. Os gastos ajustados pelos preços veio assim acima 0,5%, né? Mostrando então que essa demanda resiliente das famílias ainda corre o risco de manter toda a pressão pelos preços ainda assim elevados, né? Um pouco mais, né, trazendo aí uma visão, inclusive, pelos agentes aí de mercado lá consultados pelo Citigroup, então, de uma possibilidade de fazer com que o Fed ainda aumente mais uma vez a sua taxa de juros. É claro, tem toda essa discussão que pesa bastante sobre a dívida, né, inclusive ali dos Estados Unidos. Isso está sendo discutido bastante sobre este assunto, né, na verdade um tema muito importante, porque os negociadores republicanos da Casa Branca, eles estão aí se aproximando, né, de um acordo para aumentar esse limite da dívida e limitar então os gastos federais por 2 anos. O movimento tem como objetivo evitar o default, que seria catastrófico para os Estados Unidos. Embora os detalhes ainda não estejam finalizados, as diferenças entre os dois lados, segundo, né, os interlocutores ali, essas diferenças diminuíram nas últimas rodadas, ali nas últimas conversas que estão sendo realizadas. O valor exato do limite ainda não está acordado. Segundo, né, o possível acordo, vamos dizer assim, os gastos com defesa teriam permissão para aumentar 3% no próximo ano e de acordo com a solicitação, né, que foi enviada ali de orçamento do presidente Joe Biden. Pois é, Paula, o caixa do Tesouro Americano também está esvaziando. Isso está sendo bastante monitorado justamente porque o Tesouro precisa de dinheiro para honrar também seus compromissos. A quantidade de dinheiro disponível para o governo dos Estados Unidos pagarem suas despesas atingiu seu nível mais baixo desde 2021, aumentando inclusive o risco de ficar sem nenhum tipo de fundo já no início do próximo mês, caso o limite da dívida não seja aumentado ou até mesmo suspenso. O saldo de caixa do Tesouro caiu para 49 bilhões e meio de reais, uma queda significativa em relação ao que vem sendo monitorado nos dias anteriores. Esse declínio destaca a proximidade da perigosa, inclusive ao limite, e também da necessidade de ação urgente. O governo tem recorrido a medidas contábeis para evitar violações, mas, como a gente tem falado bastante aqui, o tempo está se esgotando. Inclusive, a própria secretária do Tesouro, Janet Yellen, vem falando que o dia X, né, é o famoso dia onde tudo pode ficar pior ainda, é no dia 1º de junho, quando os Estados Unidos não teriam mais recursos para honrar esses compromissos e aí sim poder ser instituído esse calote. Paula.